Olá, tudo bem? Sou o professor Lívio Silva e este é o canal Português com Lívio Silva. É um prazer receber você aqui. Hoje vamos falar sobre convenções ortográficas, que nada mais são as normas ortográficas. Mas antes de adentrar no assunto em si, é importante estabelecer algumas características do nosso país. Nosso país é imenso. O Brasil, ele é praticamente um continente inteiro, né? Então existe algo chamado de variações linguísticas, que são as manifestações dos regionalismos no país, né? Portanto, chamar uma criança no Nordeste, um menino pequeno, você pode chamar de pirraia, enquanto no Sudeste é moleque, já no Sul, guri. Veja, só nesse pequeno exemplo, temos 3 palavras diferentes para chamar um menino, uma em cada região do país para chamar uma criança. Diante disso, é interessante destacar que o regionalismo é só mais um dos registros de linguagem. Então, basicamente, ao nos comunicarmos, usamos a linguagem formal ou a linguagem informal, né? Os dois extremos são esses, uma linguagem formal e a linguagem informal. Só que dentre esses extremos existem vários registros de linguagem, que a linguagem vulgar é o mais informal que se pode ter, as gírias, a linguagem popular, os próprios regionalismos, né, as variedades linguísticas de cada região, e temos no ápice, no topo da linguagem formal, a norma padrão de escrita da língua portuguesa. Contudo, é importante destacar o seguinte: não existe falar ou escrever certo ou errado. Falamos ou escrevemos de forma adequada ao contexto de comunicação no qual nos encontramos, né? De acordo com a situação comunicativa na qual estamos, nós vamos usar uma linguagem mais formal ou menos formal. Numa mesa de bar, conversando com amigos, a gente vai usar gírias, linguagem popular, né? Vai usar uma linguagem mais informal. Ao escrever um documento para uma repartição pública, aí nós vamos usar a norma padrão, que é o máximo da linguagem formal, na versão escrita. Mas considerando que todos nós, falantes da língua portuguesa, usamos um sistema de escrita, o alfabeto que a gente aprende e as regras da escrita, né? Porque para ser entendido uniformemente, precisa ser regulamentado, né? Precisa haver uma uniformização da língua, da escrita, para que possa ser entendido em qualquer lugar do país. É aqui que entram as convenções ortográficas. Por causa dessas convenções ortográficas que a gente, por exemplo, pode diferenciar a palavra acento com C da palavra acento com 2 S. Elas têm a mesma pronúncia, a única diferença é essa. Uma se escreve apenas com um C e a outra com 2 S. Uma significa o acento que a gente coloca em cima de uma vogal, numa palavra, e a outra representa um lugar onde a gente senta. É por causa dessa convenção ortográfica que a gente consegue diferenciar esses dois itens. E por isso escreve-se de forma diferente para que não se confunda. Tá gostando do vídeo? Fica aqui, pois agora vem a melhor parte. Mas antes, deixa aí o seu like, compartilhe. Se não for inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar sabendo das novidades. Convido você, minha amiga e meu amigo que estão assistindo esse vídeo, a lerem esse pequeno trecho de um texto. Deem uma pausa e leiam. Eu quero saber se vocês identificam em qual língua ele está escrito. Pronto, todo mundo leu, né? Então vamos ver. Pasmem, ele está escrito na língua portuguesa. É um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Esse trecho de texto é um exemplo do português clássico, aquele português que se falava na época do, entre aspas, descobrimento do Brasil. Logo abaixo está uma versão atualizada de como esse texto seria hoje, o mais aproximado do que ele seria hoje, né? Vejam, o capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés sobre o estrado e bem vestido, com um colar de ouro muito grande no pescoço. Um deles pôs os olhos no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo
que havia em terra ouro, e também vi um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Então vejam, capitão, não tem o tio, né? No português da carta de caminho, do Peruás de Caminha. Uma é com H, U com tio e A. Veja, uma cadeira com H. Pés, dois S, para indicar o som agudo, né? Veja a palavra muito da que a gente usa hoje, escrevia-se muito grande, muito. Então a gente vê que tem uma diferença grande, né? De uma versão para outra. Essa diferença aqui apresentada, a gente chama de variação diacrônica. E o que é isso? É a variação que ocorre de acordo com o tempo, a variação de uma língua que ocorre de acordo com o tempo. É natural que toda língua evolua de acordo com o tempo. Evoluir no sentido de se modificar, porque os costumes vão mudando, a própria tecnologia vai mudando, a forma das pessoas viverem muda, a forma das pessoas enxergarem o mundo muda também, e tudo isso serve para modificar o idioma ao longo do tempo, na variação diacrônica. Agora, falando propriamente das convenções ortográficas. Como vimos, há basicamente duas razões pelas quais precisamos de normas ortográficas, que é um outro nome para as convenções ortográficas. Os vários registros de linguagem existentes no uso da língua e a própria mudança que o passar do tempo histórico provoca em toda e qualquer língua. Então, é necessário que haja uma convenção ortográfica, uma norma que diga como as palavras têm que ser escritas no idioma. As primeiras normas ortográficas que temos notícia no nosso idioma ocorrem em 1911 em Portugal e aqui no Brasil em 1943. Segundo a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, o nosso idioma é falado em 9 países no planeta. Assim, com o intuito de padronizar as regras ortográficas internacionalmente, os Estados-membros da CPLP aprovaram em 1990 o mais recente Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Vejam, desde 1990 que o Acordo Ortográfico foi aprovado pela CPLP. E quando é que ele é implantado no Brasil? Esse Acordo Ortográfico, na verdade, é um tratado de direito internacional, né? Então, ele precisa ser ratificado pelo país. Isso só ocorreu em 2008. Em 2009, ele foi implementado, mas sem obrigatoriedade. Houve uma tentativa de obrigatoriedade em 2013, mas tornou-se obrigatório somente a partir de 2016, que é justamente essa a convenção ortográfica que está em vigor no Brasil. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.